Neste novo amanhecer, enquanto os primeiros raios de sol atravessam a janela ou o dia simplesmente desperta ao nosso redor, somos mais uma vez presenteados com o milagre silencioso de um novo dia. Uma nova oportunidade para respirar fundo, para sentir a vida que pulsa em nós, para realinhar nosso coração antes que o mundo lá fora comece a exigir nossa atenção. Cada manhã é um convite divino para recomeçar, para deixar para trás as sombras da noite e caminhar na luz de uma nova esperança. Mas, sejamos sinceros, nem sempre acordamos com o coração leve. Às vezes, o peso das preocupações de ontem ainda repousa sobre nossos ombros, ou a incerteza sobre o que este novo dia trará já começa a gerar uma inquietação em nossa alma. Talvez um receio específico, uma batalha conhecida ou um gigante que parece intransponível já se apresente diante de nós logo ao abrir os olhos. O medo, em suas diversas formas, pode tentar ser a primeira voz que ouvimos. É exatamente por isso que este momento é tão vital. Pausar aqui e agora, antes de mergulhar nas tarefas e demandas. Escolher conscientemente direcionar nosso primeiro olhar, nosso primeiro pensamento, nosso primeiro fôlego para aquele que é a fonte de toda força, de toda paz e de toda coragem. Bem-vindo a este nosso encontro matinal com Deus, um espaço seguro para buscarmos nele o refúgio e o vigor que precisamos para não apenas sobreviver, mas para verdadeiramente viver o dia que Ele nos preparou. Esse sentimento de receio, essa sombra de ansiedade que por vezes nos visita logo pela manhã, é uma experiência profundamente humana. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que nos fazem sentir pequenos, vulneráveis, talvez até paralisados. O medo do desconhecido, o medo de falhar, o medo pela nossa saúde, pela nossa família, pelo futuro. Ele se apresenta de muitas formas, tentando roubar nossa paz e minar nossa confiança antes mesmo de colocarmos os pés para fora da cama. Ele sussurra dúvidas, exagera os perigos e tenta nos convencer de que estamos sozinhos e desamparados. Mas a palavra de Deus, essa bússola segura para nossa alma, nos assegura que não fomos criados para viver sob o domínio constante do medo. Dentro de nós existe um anseio profundo por segurança, por estabilidade, por uma força que nos sustente exatamente quando a nossa própria parece esgotar-se, quando as circunstâncias gritam o contrário. E a boa notícia, a maravilhosa notícia que ecoa através dos séculos e chega até nós nesta manhã, é que essa força existe e está disponível. Não é uma força que brota de nós mesmos, do nosso pensamento positivo ou da nossa capacidade limitada. É uma força que vem do alto, oferecida gratuitamente por um Deus que nos conhece intimamente, que vê nossas lutas e que nos ama com um amor inabalável. Um Deus que não nos deixa caminhar sozinhos em meio às tempestades da vida. Hoje, queremos nos concentrar justamente nesta verdade transformadora, a possibilidade real de trocar o fardo pesado do medo pela leveza da confiança inabalável em Deus. Trocar a sensação paralisante de fraqueza pela certeza dinâmica de um poder sobrenatural que nos capacita e nos impulsiona. Existe uma promessa específica, um convite direto de Deus para acessarmos essa força invencível e vivermos acima do medo. E é sobre essa promessa divina que vamos meditar e clamar juntos nesta manhã. E essa promessa poderosa, essa âncora firme para a nossa alma, em meio às ondas de medo e incerteza, encontramos registrada nas palavras inspiradas do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Talvez você já conheça este versículo, talvez o ouça hoje pela primeira vez com o coração aberto, mas permita que a profundidade do que Deus nos diz aqui penetre em seu espírito nesta manhã. Ouça com atenção a voz do próprio Deus falando diretamente a você.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Perceba a força contida em cada palavra. Não é um conselho vago, não é uma sugestão gentil, é uma declaração divina, uma ordem amorosa: não temas. E ele não para por aí. Ele nos dá a razão, a garantia inabalável. Porque eu sou contigo. Ele se revela como o nosso Deus, pessoal e presente. E mais, ele promete ação direta: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Que promessa extraordinária! Esta é a verdade sobre a qual vamos construir nossa oração hoje. Este versículo não é apenas tinta no papel, é uma fonte viva de poder, um escudo contra o medo, um manancial de força para os cansados. Por isso, eu te convido agora, de onde você estiver, prepare o seu coração, fique conosco até o final desta oração. Não a receba apenas como palavras, mas como um veículo da graça de Deus. Permita que cada frase, inspirada nesta promessa de Isaías 41:10, encontre eco em seu interior, desarme seus medos e renove suas forças. Vamos juntos nos apropriar desta verdade e clamar pela força divina que vence todo temor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, fonte de toda vida e de toda força. Neste instante sagrado da manhã, nós nos colocamos diante da Tua majestosa presença. Não por nossos méritos, Pai, pois sabemos que somos falhos, mas confiados na Tua infinita graça e no Teu convite amoroso para nos achegarmos a Ti. Reconhecemos que Tu és o Deus Altíssimo, que sonda os nossos corações, que conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme, que vê as nossas lutas e ouve o nosso clamor. Aqui estamos, Senhor, em espírito e em verdade, buscando a Tua face neste novo dia. Queremos aquietar as vozes do mundo, as pressões da rotina, as ansiedades que tentam nos dominar, para ouvir a Tua voz suave e poderosa. Pedimos que o Teu Espírito Santo preencha este ambiente, preencha o nosso ser e nos conduza neste momento de comunhão contigo. A Tua palavra nos garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás presente. E nós cremos nesta verdade, Senhor. Cremos que Tu estás aqui conosco agora, pronto para ouvir, pronto para falar, pronto para agir em nosso favor. Por isso, com humildade e reverência, abrimos nossos corações a Ti, como filhos que buscam o abraço seguro do Pai, prontos para derramar diante de Ti as nossas necessidades, os nossos medos, mas acima de tudo, a nossa confiança na Tua promessa imutável. Pai amado, Tu nos conheces por completo. Sabes que por trás das nossas tentativas de parecer fortes, muitas vezes se escondem corações apreensivos, mentes cansadas e espíritos abatidos. Confessamos diante de Ti, com toda a sinceridade, a nossa fragilidade. Reconhecemos que, por nós mesmos, somos limitados, facilmente abalados pelas tempestades da vida e propensos a ceder ao medo. Senhor, confessamos os medos que tentam nos assaltar nesta manhã. O medo do futuro incerto, o medo de não sermos capazes de cumprir nossas responsabilidades, o medo de falhar com aqueles que amamos, o medo que surge diante de um diagnóstico médico, de uma dificuldade financeira, de um conflito familiar, de um desafio no trabalho que parece grande demais para nós. Confessamos o medo da solidão, o medo da rejeição, o medo de que as coisas não melhorem, o medo de que nossas orações não estejam sendo ouvidas. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos sentimos pequenos, inadequados, como ovelhas sem pastor, em meio a lobos. Sentimos a pressão, o cansaço e a tentação de acreditar que estamos sozinhos nesta jornada. Há momentos em que a ansiedade aperta o peito
e a vontade de desistir bate à porta. Confessamos que, sem a tua força, somos fracos. Sem a tua luz, tropeçamos nas trevas. Sem a tua presença, o medo encontra terreno fértil para crescer em nossos corações. É com essa honestidade, Senhor, reconhecendo nossa total dependência de Ti, que nos agarramos à Tua promessa. Porque sabemos que a Tua força se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. E é por isso que clamamos por Ti agora, necessitados da Tua graça, da Tua ajuda e do Teu poder que nos ergue acima de todo temor. E a Tua resposta imediata, Senhor, a primeira palavra que o Teu amor nos dirige diante da nossa confissão de medo é esta garantia poderosa: não temas, porque eu sou contigo. Ó Pai, que verdade maravilhosa, que consolo para a nossa alma. Tu não dizes, não temas porque o problema é pequeno, ou não temas porque você é forte. Tu dizes, não temas, e a razão é a Tua própria presença ao nosso lado. Ajuda-nos a entender, Senhor, a profundidade desta afirmação, que não é apenas uma frase bonita, mas uma realidade espiritual concreta. Que a Tua presença não é distante, lá nos céus apenas, mas aqui, agora, ao nosso lado, dentro de nós, pelo Teu Santo Espírito. Que Tu caminhas conosco em cada passo, em cada desafio, em cada momento de incerteza. Que a certeza da Tua companhia, Senhor, seja o antídoto para a nossa solidão, que ela preencha os espaços vazios do nosso coração que o medo tenta ocupar. Que possamos sentir de forma palpável que não estamos sozinhos enfrentando as batalhas deste dia. Que a Tua presença seja como um escudo ao nosso redor, nos protegendo das setas inflamadas do inimigo, dos pensamentos de derrota, das vozes que tentam nos intimidar. Pai, que a consciência da Tua presença transforme a nossa perspectiva, que possamos olhar para os gigantes, não com os nossos olhos limitados, mas com a certeza de que o Senhor dos exércitos está conosco. Dissipa, em nome de Jesus, todo espírito de medo que tenta nos paralisar e enche-nos com a paz e a coragem que só a Tua presença pode trazer. Nós recebemos esta palavra agora. Tu estás conosco, e porque Tu estás conosco, nós escolhemos não temer. E Tu continuas, Senhor, a fortalecer nossa alma com a Tua palavra, dizendo, não te assombres, porque eu sou o Teu Deus. Ah, Pai, quantas vezes nos sentimos assombrados pela magnitude dos problemas, pelas notícias ruins que chegam, pela aparente falta de solução, pela força dos nossos adversários, pelas incertezas que pairam sobre o futuro. Sentimos-nos diminuídos, intimidados, quase esmagados pelas circunstâncias que nos cercam. Mas Tu nos chamas a não nos assombrarmos, e a razão é tão pessoal quanto poderosa. Porque eu sou o Teu Deus. Não um Deus distante e impessoal, mas o Deus que fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo. O Deus que nos escolheu, nos chamou pelo nome e declarou, Tu és meu. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que existe, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele se apresenta. Ou como o nosso Deus, Senhor, ajuda-nos a viver na realidade desta verdade. Que a nossa identidade como Teus filhos e filhas e a Tua identidade como nosso Deus pessoal sejam maiores em nossa mente e coração do que qualquer circunstância assustadora. Que possamos olhar para os desafios não com a perspectiva do medo que nos diminui, mas com a perspectiva da fé que reconhece quem está ao nosso lado e quem nos pertence. Livra-nos, Pai, de sermos intimidados pelo tamanho dos gigantes. Livra-nos de ficarmos paralisados pelo pessimismo ou pelas previsões negativas.
Que o conhecimento de quem tu és, teu poder infinito, tua sabedoria insondável, teu amor incondicional, tua soberania sobre todas as coisas, nos dê uma firmeza inabalável. Que possamos descansar não na ausência de problemas, mas na certeza de que o nosso Deus é maior do que todos eles. Nós declaramos: tu és o nosso Deus, e por isso não seremos assombrados. E então, Senhor, a tua promessa se torna ainda mais ativa, mais dinâmica. Tu não apenas nos asseguras da tua presença e da tua identidade, mas tu declaras uma ação direta sobre nós. Eu te fortaleço. Ó Pai, como precisamos desta força que vem de ti. Reconhecemos que nossas próprias forças são limitadas, se esgotam rapidamente diante das lutas, das pressões e do cansaço do dia a dia. Mas tu prometes nos infundir com a tua força sobrenatural. Neste momento, Senhor, nós abrimos o nosso ser para receber esta força divina. Clamamos: fortalece-nos, ó Deus. Fortalece o nosso espírito para que possamos permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. Fortalece a nossa mente para que possamos resistir aos pensamentos de dúvida, desânimo e derrota. Fortalece as nossas emoções para que não sejamos dominados pela ansiedade, pela tristeza ou pela raiva, mas que possamos experimentar o equilíbrio e a paz que vem de ti. Fortalece, Pai, o nosso corpo físico. Toca em cada área de enfermidade, cansaço ou dor. Renova as nossas energias como a águia, para que possamos cumprir as tarefas deste dia com vigor e disposição. Pedimos a tua força para suportar as provações, para perseverar nas dificuldades, para levantar depois das quedas. Não pedimos a ausência de desafios, Senhor, mas clamamos pela tua força para atravessá-los. Que a tua força seja a nossa capacitação para fazer o que por nós mesmos não conseguiríamos. Que ela nos dê resiliência, tenacidade e uma resistência espiritual que surpreenda até a nós mesmos. Nós declaramos em fé que não confiaremos em nossa própria força, mas na força que tu nos dás. Nós recebemos agora, pela fé, o teu fortalecimento em nome de Jesus. E como se não bastasse nos fortalecer, Senhor, tu vais além e nos asseguras com clareza. E te ajudo. Que consolo saber que não estamos sozinhos na execução das tarefas e na resolução dos problemas. Tu não apenas nos dás força para agir, mas tu mesmo intervens com a tua ajuda poderosa. Pai, nós precisamos desesperadamente da tua ajuda. Há tantas áreas em nossas vidas onde nos sentimos perdidos, confusos, sem saber qual caminho seguir ou como resolver uma situação. Há momentos em que olhamos para um problema e simplesmente não vemos a saída. Não temos os recursos, a sabedoria ou a capacidade para lidar com ele. É nessas horas, Senhor, que a tua promessa de ajuda se torna o nosso refúgio seguro. Pedimos a tua ajuda, Pai, nas nossas decisões diárias. Desde as pequenas escolhas até as grandes encruzilhadas da vida, guia-nos com a tua sabedoria, para que não tomemos caminhos errados. Ajuda-nos em nosso trabalho, dando-nos criatividade, discernimento, favor e a capacidade para realizar nossas tarefas com excelência. Ajuda-nos em nossas finanças, abrindo portas de provisão, ensinando-nos a administrar com sabedoria e livrando-nos das dívidas e da escassez. Clamamos pela tua ajuda em nossos relacionamentos. Ajuda-nos a perdoar, a amar, a ter paciência, a comunicar com clareza e a construir laços saudáveis. Ajuda-nos na criação dos nossos filhos, dando-nos sabedoria e graça. Pedimos a tua ajuda em nossa saúde, guiando os médicos, abençoando os tratamentos e operando a tua cura onde a medicina não pode alcançar. Senhor, que possamos ter a humildade de reconhecer que precisamos da tua ajuda e a fé para pedi-la e recebê-la.
Que não tentemos carregar nossos fardos sozinhos, mas que aprendamos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós. Nós cremos na Tua ajuda oportuna e eficaz. Nós abrimos nossas vidas para receber o Teu socorro divino agora, em nome de Jesus. Finalmente, Senhor, Tu selas esta promessa magnífica com uma imagem de segurança inabalável. E Te sustento com a destra da minha justiça. Oh, que segurança encontramos nesta palavra, Pai. Ser sustentado por Ti significa que não estamos apenas sendo ajudados pontualmente, mas que temos um apoio constante, firme, que nos impede de cair, que nos mantém de pé, mesmo quando o chão parece tremer sob nossos pés. E Tu nos sustentas. Senhor, não com uma mão qualquer, mas com a Tua destra, que na Tua palavra simboliza a Tua força, a Tua autoridade, o Teu poder em ação. E não é apenas uma destra poderosa, é a Tua destra da justiça. Isso nos garante que o Teu apoio não é arbitrário, não é baseado em nossos méritos ou na sorte, mas está fundamentado na Tua própria natureza perfeita, justa e fiel. O Teu caráter imutável é a garantia do nosso sustento. Neste mundo de tanta instabilidade, onde as coisas mudam rapidamente, onde as seguranças humanas podem falhar, onde pessoas em quem confiamos podem nos decepcionar, nós nos agarramos a esta verdade. O Teu sustento é firme, justo e eterno. Tu és a rocha inabalável, o fundamento seguro sobre o qual podemos construir nossa vida. Por isso, Pai, pedimos, sustenta-nos hoje. Sustenta a nossa fé quando ela vacilar. Sustenta as nossas finanças quando parecerem instáveis. Sustenta as nossas emoções quando formos tentados pelo desespero. Sustenta os nossos relacionamentos para que permaneçam firmes no Teu amor. Sustenta-nos em nossa integridade para que não venhamos a cair em tentação. Que possamos sentir a Tua mão poderosa nos segurando, nos equilibrando, nos dando a estabilidade que o mundo não pode oferecer. Nós confiamos, Senhor, na Tua destra fiel e justa. Declaramos que não seremos abalados porque o Senhor nos sustenta. Mesmo que tropecemos, não ficaremos prostrados, pois Tu nos seguras pela mão. Nós descansamos na segurança do Teu apoio, infalível, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra não é apenas teoria, ela é vida e poder para transformar a nossa realidade diária. Por isso agora, queremos aplicar especificamente esta promessa de Isaías 41:10 sobre as situações concretas que enfrentaremos neste dia. Nós pegamos essa garantia de força, ajuda e sustento e a colocamos como um escudo sobre cada área da nossa vida. Diante dos desafios no nosso trabalho, Senhor, seja um projeto difícil, um chefe exigente, colegas complicados ou a própria busca por um emprego digno, nós declaramos: não temerei, pois Tu estás comigo. Tu me fortaleces para realizar minhas tarefas. Tu me ajudas a encontrar soluções e me sustentas com sabedoria e favor. Pedimos a Tua força para sermos diligentes, íntegros e para superarmos cada obstáculo profissional. Nas nossas relações familiares, Pai, onde surgem conflitos, mágoas, preocupações com filhos, cônjuges ou pais, nós aplicamos a Tua promessa. Não me assombrarei, pois Tu és o meu Deus e o Deus da minha casa. Tu me fortaleces para amar, perdoar e ter paciência. Tu me ajudas a construir pontes de diálogo e me sustentas na busca pela paz e harmonia familiar. Cobre nossos lares com a Tua proteção e força. Diante das lutas pela saúde, seja uma enfermidade que enfrentamos, um tratamento que nos desgasta ou a ansiedade por um diagnóstico, nós clamamos Isaías 41:10. Não temerei, pois Tu és comigo. Tu me fortaleces em meio à fraqueza física ou emocional. Tu me ajudas guiando os médicos e abençoando os recursos. Tu me sustentas com a Tua mão de cura e me dás esperança.
Pedimos a tua força para perseverar e a tua destra de justiça para trazer a cura. Nas decisões que precisamos tomar hoje, Senhor, grandes ou pequenas, que podem gerar medo ou incerteza, nós confiamos na tua promessa. Não me assombrarei, pois tu és o meu Deus. Tu me fortaleces com clareza mental, tu me ajudas com discernimento e sabedoria, tu me sustentas para que eu siga o caminho certo, guiado pela tua justiça. Ilumina nossa mente, Pai. E nas batalhas internas, contra o desânimo, a tristeza, a ansiedade ou a tentação, nós recebemos a tua força. Não temerei, pois tu estás comigo. Tu me fortaleces para resistir ao mal. Tu me ajudas a manter minha mente cativa a Cristo. Tu me sustentas com a tua paz, que excede todo entendimento. Que a tua força divina seja a nossa vitória sobre cada batalha interior, Senhor. Pai querido, não queremos apenas ser livres do medo paralisante, mas queremos ser preenchidos com a coragem e a ousadia que vem do teu Espírito Santo. A tua palavra nos ensina que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, clamamos agora por essa manifestação do teu poder em nós. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentar os desafios deste dia, não com resignação passiva, mas com uma confiança ativa na tua força que nos capacita. Coragem para dar aquele passo de fé que temos adiado. Coragem para ter aquela conversa difícil, mas necessária, com amor e verdade. Coragem para defender o que é certo, mesmo que isso nos coloque em minoria ou traga oposição. Dá-nos ousadia espiritual, Pai. Ousadia para compartilhar a nossa fé quando a oportunidade surgir. Ousadia para orar pelos necessitados com a expectativa de que tu irás agir. Ousadia para repreender as obras das trevas em nome de Jesus. Ousadia para vivermos como verdadeiros filhos e filhas da luz, sem nos envergonharmos do Evangelho, que é o teu poder para a salvação. Que o medo da opinião dos outros, o medo da rejeição, o medo de errar, não nos impeçam de cumprir o propósito que tu tens para nós neste dia. Que possamos lembrar das palavras que disseste a Josué: sê forte e corajoso. Que essa mesma ordem e capacitação recaiam sobre nós agora. Remove de nós todo espírito de timidez e insegurança e reveste-nos com a tua armadura completa para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Que a nossa fé não seja apenas defensiva, mas também ofensiva contra o mal, avançando o teu reino com a coragem que só o teu Espírito pode nos dar. Enche-nos de poder e ousadia, Senhor, para vivermos este dia para a tua glória. Senhor, diante de uma promessa tão completa, tão poderosa, tão cheia de amor e cuidado, como a que encontramos em Isaías 41, versículo 10, nosso coração transborda de gratidão. Obrigado, Pai, por não nos deixar entregues aos nossos próprios medos e fraquezas. Obrigado por te revelares a nós como um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus fortalecedor, ajudador e sustentador. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque nela encontramos não apenas mandamentos, mas promessas vivas que nos alimentam a alma e renovam a nossa esperança. Obrigado por esta promessa específica de Isaías 41:10, que tem sido refúgio e força para tantos dos teus filhos ao longo das gerações e que hoje se torna real e ativa em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, não apenas pela promessa em si, mas pela tua fidelidade, infalível em cumpri-la. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometes, tu és poderoso para cumprir. Obrigado porque podemos descansar não na instabilidade das nossas emoções ou circunstâncias, mas na rocha firme do teu caráter e da tua palavra imutável.
Obrigado por cada vez que já experimentamos a tua presença dissipando o medo. Obrigado por cada vez que a tua força nos levantou quando estávamos caindo. Obrigado por cada ajuda inesperada que chegou no momento certo. Obrigado por cada vez que a tua mão nos sustentou e nos impediu de sermos destruídos. A tua fidelidade é a razão da nossa confiança e do nosso louvor nesta manhã. Recebe, ó Deus, a nossa mais profunda gratidão. Que ela não seja apenas de lábios, mas que brote de um coração verdadeiramente tocado pela tua bondade e pelo teu poder. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, nosso Deus fiel e verdadeiro. Portanto, Senhor nosso Deus, com base na tua promessa infalível e na tua fidelidade comprovada, nós declaramos nesta manhã a nossa fé e a nossa confiança inabalável em ti. Nós escolhemos crer na tua palavra acima das circunstâncias que vemos ou sentimos. Nós escolhemos andar por fé e não por vista. Declaramos que o medo não terá domínio sobre nós neste dia, porque tu estás conosco, o Todo-Poderoso ao nosso lado. Nós não seremos assombrados pelos desafios, porque tu és o nosso Deus, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer adversário. Nós declaramos que receberemos a tua força. Quando a fraqueza bater, confiaremos no teu poder que nos capacita. Não confiaremos em nossa própria força, mas na tua força sobrenatural, que nos renova e nos impulsiona. Nós declaramos que receberemos a tua ajuda. Quando nos sentirmos perdidos ou sobrecarregados, clamaremos a ti e confiaremos no teu socorro oportuno e eficaz. Tu és o nosso ajudador presente em todas as tribulações. Nós declaramos que seremos sustentados pela tua destra justa e fiel. Mesmo que o chão trema, mesmo que as tempestades venham, permaneceremos firmes, pois a tua mão poderosa nos segura e nos estabiliza. Tu és a nossa rocha e o nosso fundamento seguro. Com o coração cheio de fé, nós nos levantamos nesta manhã, não mais como vítimas do medo, mas como filhos e filhas amados, fortalecidos, ajudados e sustentados pelo Deus Altíssimo. Nós tomamos posse desta promessa de Isaías 41:10 e a selamos em nosso espírito. Este dia será vivido sob a tua proteção, guiado pela tua mão e capacitado pela tua força. Em ti nós confiamos, em ti nós descansamos. Em nome de Jesus, Cristo nosso Senhor e Salvador, nós oramos e declaramos: que maravilha termos compartilhado juntos este momento poderoso de oração, buscando a força de Deus e declarando vitória sobre o medo através da promessa de Isaías 41:10. Sinto que a presença de Deus nos envolveu e que nossas forças foram renovadas. E se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a esperança renascer e a força divina te alcançar, eu te convido a fazer duas coisas simples, mas significativas. Primeiro, compartilhe esta oração com alguém que você ama. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está enfrentando medos ou precisando de força neste momento. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa hoje. Segundo, quero te convidar a declarar a sua fé aqui nos comentários. Escreva o seu amém bem forte. Isso não é apenas uma palavra, é um ato de fé, concordando com tudo o que oramos e recebendo essa promessa para a sua vida. E aproveite também este espaço seguro para deixar o seu pedido de oração. Eu e nossa comunidade estaremos lendo e intercedendo por você. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta caminhada, e para que você continue recebendo orações poderosas como esta, mensagens que fortalecem a sua fé e renovam a sua esperança todos os dias, não deixe de se inscrever aqui no canal e, muito importante, ativar o sininho de notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que um novo vídeo de oração for postado. Lembre-se sempre da verdade que declaramos hoje.
Deus está ao seu lado. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Não permita que o medo dite os seus passos. Caminhe na força e na coragem que Ele te dá. Que o Senhor encha o seu coração de paz neste dia e que a luz dele guie cada escolha e cada passo em sua vida. Obrigado por estar comigo nesta oração. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te guarde de todo mal e te conceda sabedoria, força e vitória em todas as situações que você enfrentar. E não pare por aqui. Sua jornada de fé pode continuar agora mesmo. Preparei uma outra mensagem especial para aumentar ainda mais sua confiança em Deus. Basta clicar no vídeo que está aparecendo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima oração.